todos. Eu quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor. Quero dizer que é uma alegria, mais uma vez, poder partilhar desse momento com os irmãos. Tem sido uma bênção na minha vida esse curso e também conhecer a vida de cada um de vocês, não é? Ainda que a gente se conheça à distância, mas nós estamos aqui conectados à distância, né? No momento em que a gente se vê aqui, a gente sabe que nós estamos aqui com um único propósito, que é aprender mais de Deus, conhecer mais o Senhor na palavra dele e, com relação ao contexto do nosso curso, entender melhor qual é esse chamado, né, a masculinidade que Deus tem para mim e para você, para que a gente possa gozar de relativa paz na interação com a nossa família, na sociedade em geral, a partir daqueles princípios que Deus deu a nós como homens, né? E tem sido uma bênção. Eu tenho crescido muito, eu tenho amadurecido muito, e eu espero que isso esteja acontecendo com a vida de vocês também. Nós vamos orar para começar a nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, pela tua graça, que é melhor que a vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque se chegamos aqui, foi porque o Senhor nos guardou nesse dia. Pai, em nome do Senhor, que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente agora, aquietar o nosso coração em tuas mãos. Que o Senhor possa ministrar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, na medida da necessidade de cada um deles, para que saiamos daqui mais preparados para servir ao Senhor neste mundo, em nossas famílias, na tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Perdoa nossos pecados, Senhor. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor sabe onde o Senhor precisa ministrar em nosso coração. Que possamos, de fato, Senhor, lutar contra o pecado a cada dia, mortificar o pecado que há em nós, para que produzamos aquele fruto de justiça que glorifique o teu nome. De maneira especial, Deus, como homens, pessoas que foram formadas à tua imagem e semelhança. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Fala conosco. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa aqui é a aula de número 9. Aqueles que abriram o livro puderam ver que o título lá é O Discipulado dos Filhos, né? Nós começamos a falar sobre o casamento, já falamos bastante sobre essa questão do casamento, e vamos falar hoje ainda, né? A questão da criação dos filhos, de certo sentido, está implicada na vida do casamento, e hoje a gente vai fazer uma aplicação dessa questão de ser homem na educação de nossos filhos, não é? Então, eu quero começar a nossa aula aqui com uma pergunta, né? Preste atenção, olha. Será que fornecer uma estrutura cristã aos filhos, por exemplo, como levá-los aos cultos regularmente, às programações da igreja, talvez até matriculá-los em uma escola cristã, zelar pelos amigos cristãos, será que essa estrutura cristã, ela é suficiente para garantir, para blindar os nossos filhos de que na adolescência eles não se desviarão do Senhor? Será que isso é suficiente? Então, se a gente cuidar dessa estrutura, se a gente colocar os nossos filhos dentro dessa redoma de vidro cristã, isso é garantia de que na adolescência eles não se desviarão do Senhor? Veja, segundo o autor, não. Segundo o autor, essa é uma falsa premissa e que, de fato, pode abrigar um desastre em potencial. Agora, veja bem, tudo isso é muito bom. É claro, como pais cristãos, nós, de fato, precisamos ser zelosos e fornecer uma estrutura cristã para nossos filhos. Então, nós temos que levá-los à igreja, nós temos que procurar matriculá-los em uma boa escola, uma escola que tenha minimamente princípios cristãos. Nós temos que zelar por quem eles andam, né? Estão a companhia deles. Enfim, nós precisamos fazer isso. Tudo isso tem o seu lugar. Contudo, meu querido, nada disso substitui o papel do pai na vida dos filhos. Veja, quando nós nascemos, nossa primeira autoridade são nossos pais. Por isso que o quinto mandamento vai pedir para que a gente honre pai e mãe. Veja, esse mandamento, quando pede para a gente honrar pai e mãe, na verdade, por que Deus fala de pai e mãe? Porque pai e mãe é a primeira autoridade que Deus constitui na vida de uma pessoa. Agora, o pai e mãe ali é uma figura que representa toda a autoridade, que deve ser honrada pelo cristão, que deve ser obedecida. E segundo a Bíblia, ainda que seja má, não é? Então, veja,
essa primeira autoridade que Deus coloca nas nossas vidas são nossos pais. Então, é deles que vem a nossa primeira educação, inclusive a educação cristã. Então, da mesma forma que nós não delegamos à escola a educação moral e espiritual de nossos filhos, nós também não podemos, irmãos, delegar à igreja a vida de piedade de nossos filhos. É dentro de casa, no ministério dos pais, no dia a dia, que nossos filhos serão moldados à imagem de Cristo. Então, veja, até agora, nós vimos que a base do nosso chamado à masculinidade, nas diversas áreas da nossa vida, está lá em Gênesis 2,15. Ali a gente vê Deus criando o homem à sua imagem e semelhança e colocando no jardim, fundo, que para cultivar e guardar. O cultivo do jardim envolve nutrição, envolve desenvolvimento sadio do jardim, no caso, dos nossos filhos nesse mundo, para ser fiel ao contexto. Então, cuidar do jardim é nutrir o coração de nossos filhos nesse mundo, é fornecer a eles um bom alimento. Segundo o autor, ele diz assim: um homem é chamado a trabalhar o coração de seus filhos para que eles possam tornar-se solo fértil para o evangelho e a devoção a Cristo. Esse é o ponto da aula, meus irmãos. Esse é o ponto dessa aula. Na próxima aula, se Deus permitir, o nosso irmão Neto, nós veremos o disciplinar, o guardar o jardim, disciplinar o coração dos filhos, espelhando aí esse ato de guardar o jardim de Gênesis 2,15. E preste atenção, esse disciplinar aí, que a gente vai ver, dependerá da forma como os pais alimentaram, cuidaram, protegeram esse filho em seu discipulado diário na infância, na primeira idade. De modo, irmão, que quanto mais o coração do filho estiver nas mãos de um pai, quanto mais discipulado, o discipulado diário com o filho for uma realidade no relacionamento entre pai e filho, mais o coração desse filho será formatado à imagem de Cristo. E, menos ele será disciplinado no futuro. E o inverso também é verdadeiro. Pouco discipulado hoje, mais discipulado amanhã. Então, veja, para que um pai possa influenciar o seu filho, conduzindo-o a Cristo a cada dia, ele precisa ter o coração desse filho em suas mãos. Daí o autor ele seleciona o texto de Provérbios 23, 26, como a base da aula. Olha comigo Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26, só a primeira parte. Dá-me, filho meu, o teu coração. Olha só. Dá-me, filho meu, o teu coração. Irmãos, a base da nossa adoração e serviço a Deus está contida neste versículo. De todos nós. Nós precisamos dar o nosso coração a Deus, nosso Pai. Para quê? Para que o adoremos e sirvamos. Esse é o chamado de Deus para nós, seus filhos em Cristo. Da mesma forma, meu querido, um pai que quer influenciar seu filho nos caminhos do Senhor, que quer ter a obediência desse filho, a admiração desse filho, o respeito desse filho, precisa primeiro ter o coração desse filho em suas mãos. Então veja a dinâmica aqui, Primeiro, o seu filho lhe entrega o seu coração e depois você, como pai, entrega o coração do seu filho a Deus. Olha a dinâmica. Biblicamente, o que é o coração? O coração é o centro da vida humana. O coração representa o que a pessoa é por dentro. Representa os seus pensamentos, as suas emoções, as suas vontades. Tudo está contido no coração, meus queridos. É por isso que Jesus, lá em Mateus 15, de 18 a 20, ele ensina ali que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Quer dizer o seguinte, aquilo que pensamos, sentimos e fazemos procede do coração e revela o que o homem é de verdade. Por isso, um pai trabalha para ter o coração do seu filho em suas mãos, na convicção de que poderá influenciar
positivamente esse filho na sua vida futura. Veja que interessante, meus irmãos, porque esse texto aí de Provérbios 23, 26, ele não fala para o filho dar ao pai o seu comportamento. Por quê? Porque o pai autoritário pode exigir a obediência do filho e conseguir isso pela imposição da força. Esse texto também não diz para o filho dar a ele, ao pai, a sua presença física. Por quê? Porque filhos podem ir, por exemplo, aos cultos, às programações da igreja, porque foram forçados pelos pais. Esse versículo pede para que o seu coração do filho seja dado a eles, ao pai. Quer dizer o seguinte: que haja um relacionamento de amor entre pai e filho, onde o filho se submeta ao pai por amor, não por obrigação, mas por amor a ele, por respeito a ele, por querer ser igual a ele em sua adoração a Deus, seu pai que está no céu. Então, o filho vê a adoração e o serviço de seu pai a Deus e quer servir ao pai na terra, do mesmo modo. E nesse processo, o que acontece? A vida de piedade desse filho vai sendo moldada de forma que ele também queira servir a Deus, como seu pai, com sua vida o tempo todo. Então, olha só, a questão do discipulado dos pais na vida dos filhos é estabelecer um relacionamento de amor com eles aqui na terra, para que esse filho seja cada dia mais, de maneira progressiva, conduzido a Deus, seu Pai eterno, à medida em que ele avança na idade. Mas como é que a gente vai fazer isso na prática? Como estabelecer esse relacionamento de amor com nossos filhos aqui para conduzi-los a Deus? Veja, já ficou claro que não podemos aqui arrancar à força o coração dos nossos filhos, tomando-o para nós contra a sua vontade. Então, se nós queremos, de fato, influenciar nossos filhos a seguirem os caminhos do Senhor, preste atenção, nós temos que ganhar o coração de nossos filhos. Ganhar. Esse é o segredo de ter o coração de nossos filhos em nossas mãos. Ganhar o seu coração. Mas como é que a gente faz isso? Como que a gente ganha o coração de alguém? Quando a gente se interessa por uma mulher, está ali com toda a intenção de ter um relacionamento sério, como é que você ganha o coração dela? Como é que você se mostra para ela? Dando o que para ela? Dando o seu coração a ela, dando a sua atenção a ela, dando o seu amor a ela, se envolvendo com ela. Então, como é que nós vamos ganhar o coração do nosso filho? Dando o nosso coração a eles. Veja, irmãos, isso é a liderança pelo exemplo. O princípio aqui, olha só, é o mesmo aplicado ao relacionamento entre marido e mulher, em termos de autoridade no lar. Quanto mais nós amarmos as nossas esposas, ou quanto mais as nossas esposas verem que nós estamos amando ou as amando, mais elas serão submissas a nós. Mais elas aceitarão a nossa liderança, porque elas saberão que nós as estamos amando ou nos doando por elas. Dando apoio aqui a esse entendimento de que a liderança é pelo exemplo. Lá em Mateus 7,12, olha só, Mateus 7,12, Jesus nos ensina ali a regra de ouro da ética comportamental cristã. Qual que é essa regra de ouro? Se você quer que os homens vos façam algo, primeiro, o que você deve fazer? Você deve fazer isso para eles. Há um princípio que podemos aplicar no relacionamento com nossos filhos, meus irmãos. Se queremos o coração de nossos filhos, eles, primeiro, precisam saber que o nosso coração é deles. Eu vou repetir. Se você quer exercer alguma influência sobre a vida do teu filho, ter o coração dele em tuas mãos, primeiro, ele precisa ter a segurança de que o teu coração pertence a ele. Nós vamos ver isso aqui. Olha só, isso é manifesto no relacionamento entre pai e filho ao longo da vida. Isso aí não é fruto de um ato único, como se o pai dissesse assim para o filho: toma o meu coração, filho, toma aí. Não, não, não. O dar o nosso coração a nossos filhos
é resultado de um processo diário de exercício de amor, paciência, compaixão, doação, um envolvimento mútuo entre pai e filho. Nossos filhos saberão que têm o nosso coração quando eles ganharem de nós, por exemplo, atenção, tempo de qualidade, presença, segurança, amizade, nosso envolvimento em algum sentido, em alguma medida, em todas as áreas da vida de nossos filhos. E aí a gente pergunta, né, nessa vida tão atribulada nossa de adulto, com tanta responsabilidade, né, como arranjarmos tempo e disposição para essa entrega diária a nossos filhos? A gente faz muita coisa, a gente tem que acumular muita coisa. Como é que a gente vai arranjar tempo? Veja, às vezes eu estou aqui preparando um sermão, preparando uma aula, fazendo algo, estudando algo, trabalhando, e minha filha, ela vem conversar comigo, sabe, naquela hora que você precisa de mais atenção no que você está fazendo? Mas não, é naquela hora que ela vem. Irmãos, isso aí é providência de Deus. É para eu parar naquela hora e dar atenção para ela. É para dar atenção para ela naquele momento. Veja só, como é que a gente arranja tempo? Como é que a gente arranja essa disposição para nos doar, para nos envolver com a vida de nossos filhos? Sabe como, irmãos? Abrindo mão, eu chamo aqui de vampiros de energia, coisas no dia a dia que roubam nossas forças em atividades onde nossos filhos não estão incluídos. Fazemos muitas coisas, despendemos muito tempo e energia em atividades e coisas que nossos filhos não estão envolvidos. Por exemplo, o que a gente pode fazer? Nós podemos diminuir o ritmo de trabalho, o ritmo de estudo, podemos cortar alguns hobbies, saídas com amigos, cortar aquele futebol, não precisa jogar bola 3 vezes por semana, joga bola uma vez por semana, não precisa ir na academia todo dia, rato de academia, de segunda a sábado, vai 3 vezes na academia, e por aí vai, cada um tem a sua dinâmica. Veja, para otimizar o tempo, né? Para investir mais tempo na sua família. Veja, não é preciso abrir mão da vida pessoal para dar o nosso coração a nossos filhos, mas sempre que algo nos rouba deles, de nossos filhos. Então, meus irmãos, é hora de estabelecer prioridade. Minha filha vem aqui, eu vou dar atenção para ela ou eu vou dizer, Sará, agora eu não posso, tchau. Agora o papai está concentrado aqui. Veja, talvez eu não tenha outro momento como esse. Então, nessa hora em que os nossos filhos clamam o nosso envolvimento com a vida deles, nós temos que estabelecer prioridades, irmãos. É o que você está fazendo sem o teu filho ou é o teu filho? Veja, quer investir em minha família, com meus filhos, em minha esposa, ou eu prefiro despender o tempo, o suor e o dinheiro fora de casa? É preciso ser honesto para responder a isso, quando a tentação quer nos roubar, irmãos, de momentos preciosos em nossa família, em especial com nossos filhos. Meus queridos, os pais cristãos que querem conduzir seus filhos até Cristo precisam gastar tempo com eles, envolver-se com eles, com seus dramas, suas alegrias, ter tempo de ouvir suas histórias intermináveis, priorizar a vida com eles em detrimento, muitas vezes, da vida pessoal. Isso fará, preste atenção, com que os filhos tenham um senso de pertencimento. Nossa, isso é importante, irmãos. Isso fará com que o filho saiba que ele pertence a você e que você pertence a ele. E sabe onde que isso vai culminar? Isso o afastará de buscar esse acolhimento, de buscar esse senso de pertencimento, esse abraço que um pai precisa dar a um filho em drogas, em más companhias, em distrações mundanas, em relacionamentos conturbados, com pessoas que supram aquela carência que há no relacionamento dele com o pai. Então, aquilo que ele não encontrou no relacionamento com o pai, cuidado. Você pode ter um adolescente problemático se você tem filho pequeno hoje. E olha, aí entra o Elton John agora, né? Vocês estão curiosos para saber do Rocketman. Olha só, quem assistiu ao filme do Elton John, o Rocketman, que conta a vida desse cantor, olha que interessante. Percebeu que desde criança, o filme conta a história dele. Desde criança, ele sempre buscava ser aceito e amado por seu pai. Mas o que o pai fazia? O pai o ignorava e prestigiava outros filhos, em detrimento do Elton.
E o que aconteceu, irmãos? Olha só a história de vida desse homem. Ele foi buscar o colo do pai que ele nunca teve nos braços de outros homens. Dentre outras causas do seu homossexualismo, certamente, uma delas, lá no fundo da sua alma, é encontrar o amor do pai que ele nunca experimentou nos braços de outros homens. Vejam onde pode desembocar isso. Essa carência emotiva, emocional de uma pessoa, de um filho com o seu pai. No caso desse homem, quem assiste o filme e presta atenção, fica muito claro isso, que ele foi buscar o consolo, o amor de um pai, se entregando a outros homens. Certamente, meu querido, o pai do Elton John nunca leu a Bíblia com ele, nunca orou com ele, nunca trabalhou com ele em algo que lhe desse prazer e tampouco nunca se divertiu com ele. O coração deles estava um contra o outro, cheio de amargura e ressentimento. Por isso, segundo o autor do estudo, há 4 maneiras muito simples para se alcançar o coração de uma criança e demonstrar que o coração de um pai também pertence a seu filho. O que é preciso fazer no dia a dia? 4 coisas muito simples. Primeiro, é preciso ler, orar, trabalhar e se divertir com seu filho. Olha só, ler, orar, trabalhar e se divertir com seu filho. Irmãos, que desafio preparar essa aula. Fiquei pensando na minha vida com a minha filha. Isso não é fácil. Isso você precisa abnegar, você precisa abrir mão de muita coisa. Mas olha, é possível se a gente começar a atentar para os pequenos momentos do dia. Você não precisa preparar um momento, você não precisa chamar uma banda para tocar anunciando que você agora vai investir tempo na sua filha. Não, é no dia a dia. É você ter discernimento espiritual para perceber, puxa, eu posso fazer isso com ela, eu posso fazer isso com ele, e por aí vai. Enquanto pai e filho desenvolvem essas tarefas juntos, ler, orar, trabalhar e se divertir, o que está acontecendo? Um relacionamento de amor e pertencimento é forjado na alma e os liga um com o outro. Isso aí, meus irmãos, vai pavimentar a estrada para conduzi-los a Cristo, o Redentor. Então, veja, vamos pensar sobre essas 4 atividades aí, 4 verbos, né? Ler, orar, trabalhar e se divertir com nossos filhos. Enquanto eu estou falando aqui, pensa aí na tua vida, se você tem filho pequeno, mesmo que você tenha filhos na pré-adolescência ou adolescentes, pensa aí no que você já fez com eles, nesses termos. Então, vamos pensar em ler. Primeira coisa, o que um pai tem que fazer para ganhar o coração do filho e para que o filho saiba que o coração dele também pertence a ele? É preciso ler. Um pai cristão que quer exercer o seu chamado bíblico, a masculinidade, diante dos seus filhos, precisa ler a Bíblia com ele. Não basta ir ao culto, mandar o seu filho para o acampamento de férias da igreja, matriculá-lo em uma escola cristã. Isso é bom, mas não basta. A criança, irmãos, precisa ouvir a palavra sendo lida dos lábios do pai. E eu fiquei pensando, por quê? Olha só, isso testemunha de sua fé, da fé do pai, naquilo que ele está falando para ela. E gera no coração do filho uma segurança de que ele também quer seguir a mesma fé. Muitos adolescentes se desviam da igreja porque nunca viram os seus pais como crentes. Nunca perceberam isso na vida dos seus pais. Preste atenção nisso. De outro lado, um pai que lê a Bíblia aos seus filhos aumenta a sua responsabilidade, olha só, em viver à luz das verdades dessa palavra. Para quê? Para ele não ser visto como um hipócrita, um fingido diante da sua família. Você percebe aí a santificação presente na vida de toda a família em um ato simples de ler a Bíblia. Irmãos, teve um tempo, eu chamava de o ministério do adesivo do carro. O que eu fazia com meus carros? Eu colava uma frase evangelística de impacto no vidro traseiro do carro. Sei lá, eu tive várias frases, eu colava, e eu tive muito retorno disso, viu? Pessoas buzinavam no trânsito, paravam no semáforo e, aquilo que você escreveu lá, puxa, é legal, aconteceu isso comigo. Enfim, é algo muito legal. E você sabe como Deus usa isso na nossa vida? Deus nos dá domínio próprio, meus irmãos. Em que sentido?
muitas vezes eu queria parar em lugares que eram proibidos. E o que eu pensava? Opa, como é que eu vou parar aqui? Olha o que eu escrevi no vidro do carro lá. Que testemunho eu estou dando para as pessoas que vão ver eu parando aqui? Muitas vezes eu queria buzinar. Aí eu pensava assim, peraí, eu vou incomodar o cara buzinando. Quando eu ultrapassar, ele vai ler o que eu escrevi no vidro do carro. E daí? Como é que fica o testemunho cristão? Então é a mesma coisa. Um pai que lê a Bíblia para o seu filho, ele está aumentando a sua responsabilidade de buscar santidade diante da sua família cada dia mais. Irmão, isso é uma beleza. Deus vai usar isso para santificar a tua vida, para você crescer na fé, na vida com Deus, para te dar domínio próprio. Essa leitura, ela deve ser feita em família, em um pequeno momento devocional diário, onde, por exemplo, a palavra é lida, ela pode ser brevemente explicada e você pode trazer ali uma aplicação na vida do seu filho. Veja, ninguém precisa ser doutor em teologia para fazer isso. Todos vocês têm condição. E se você não consegue ler um versículo e explicar a seus filhos, há bons devocionais diários para auxiliá-lo. É só você os ler, discutir a mensagem que você leu, é interpretação de texto e buscar aplicar a vida dos teus filhos e da tua esposa ali presente. Irmãos, isso aí não leva mais do que 15 minutos, mas tem o poder de influenciar a vida toda da tua família, em especial dos teus filhos. Então, veja, ler a Bíblia tem um impacto enorme na vida de nossos filhos. Mas, em segundo lugar, é preciso orar. Orar com nossos filhos. É básico isso, não é? Mas quantos de nós não fazem isso? Não fazem isso? Veja, para cultivar o jardim do coração do seu filho, é importante orar com ele e por ele. Muitos pais, olha só, desestimulam a vida de seus filhos ao dizerem coisas, por exemplo, você é um lerdo, você é um fracassado, você nunca vai ser nada na vida. Agora, você imagina a diferença que faria se esses pais, mesmo sabendo que seus filhos enfrentam inúmeras dificuldades, se eles orassem a Deus, clamando a sua misericórdia e o socorro em suas lutas? Você já pensou um filho ouvindo o pai interceder por ele assim diante de Deus? Quando um filho vê um pai orando por ele, por suas lutas, dificuldades, sabe o que esse filho vê no pai? Ele vê o amor. Ele vê o cuidado desse pai com a sua vida. E de outro lado, meus irmãos, ele conduz o filho, olha que importante, a confiar naquele pai que tem todo o poder nos céus e na terra para socorrê-lo em suas adversidades, o seu Pai Celestial. Quanta diferença faz a oração de um pai pelo seu filho. Sempre que a minha filha faz uma prova na escolinha, ela está na terceira série, e ela se dá bem na prova, eu sempre digo para ela assim, filha, você sabe por que você tirou boa nota? E ela já sabe. Ela diz assim, papai, porque eu orei, estudei e Deus me deu sabedoria no momento da prova. Veja, nós oramos antes da prova. Isso gera segurança no coração dela. Mas, irmãos, a oração deve ser uma via de mão dupla aqui, entre pai e filho. E isso aqui é interessante. O pai ora pelo filho e por suas lutas. E o filho também deve ser estimulado pelo pai. Para orar por quem? Por ele, pelo pai. Quando um pai pede a seu filho para que ele ore por ele está abrindo mão, por exemplo, do orgulho, do senso de superioridade, e dizendo que ele, assim como o filho, depende de Deus e de sua intercessão para desfrutar de tranquilidade e de paz nessa vida. E eu me lembrei de um texto do apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo era apóstolo, era alguém que falava inspirado por Deus. Mas veja, ele tinha muitos filhos na fé, nas igrejas que ele fundou, e ele não via problema nenhum em pedir para que eles orassem por ele. Olha o que ele diz, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses 3:1. 2 Tessalonicenses 3:1. Eu vou ler para você. Finalmente, irmãos, orai por nós. Ele está pedindo. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Irmãos, eu nunca pedi para minha filha orar por mim, eu confesso, mas eu vou começar a fazer isso. Isso inspirará ainda mais os nossos corações e mostrará a ela o Deus poderoso a quem nós dois servimos. Esse Deus
no qual nós dois dependemos, esse Deus no qual nós dois confiamos. Então, a oração de um pai pelo filho e a oração de um filho pelo pai faz com que esses corações se aproximem, sejam um do outro. Em terceiro lugar, trabalhar com os filhos. Assim, se eu quiser conquistar o coração dos meus filhos e mostrar a eles que o meu coração está com eles também, é preciso ajudá-lo em qualquer trabalho que eles precisam fazer, seja uma tarefa da escola. Por exemplo, recentemente eu tive que fazer uma maquete do sistema solar com a minha filha. Foi muito legal. Então, seja numa tarefa da escola, seja ajudando a completar o desenho de uma casinha que ela está fazendo, ou pensar no modelo de convite para o seu próprio aniversário ou para o seu próximo aniversário. Veja, ajudando eles em coisas do dia a dia, que feitas em conjunto com os filhos, o que farão? Fortalecerão vínculos de coração entre eles. É importante, meus irmãos, para um filho saber que pode contar com seu pai para ajudá-lo em qualquer coisa. É preciso também envolver nossos filhos no nosso trabalho. Olha que legal. Recentemente, eu levei minha filha para entregar um documento comigo em um órgão público aqui da cidade. Ela achou o máximo. Andar ali nos corredores, com aqueles homens engravatados, seus ternos bem passados. E quando eu apontei um homem para ela e falei assim, filha, tá vendo aquele homem ali? Ele é um juiz. Gente, ela ficou boquiaberta. Aí eu te pergunto, qual terá sido o impacto emocional na vida dela? Eu não sei. Eu só sei que eu estava com ela naquele momento de descoberta dela. Eu chamei ela para estar ali comigo no trabalho. Também peço que ela me ajude a secar a louça, por exemplo, a cuidar do jardim, arrancando grama, coisas do dia a dia. Então, irmão, é nesse envolvimento que um relacionamento de alma entre pai e filho vai sendo forjado ao longo do tempo, ao longo dos dias. Deixa eu só clicar aqui. Peraí. Daniel, você pode fechar o microfone, por favor? Por gentileza. Se você quiser falar, depois você pode abrir, tá bom? É porque está dando uma interferência. Muito obrigado, Daniel. Olha aí, irmãos. Você também, eu tenho certeza, dispõe de inúmeros momentos em seu dia para envolver seu filho em alguma atividade. Faça isso, meu querido. Porque é a partir daí que você está entregando o teu coração a ele e ganhando o coração dele. E olha, se como pais nós não fazemos isso, coisas tão singelas, na adolescência, por exemplo, sabe o que vai acontecer? Nós não conseguiremos ser lembrados por eles como pessoas em que eles podem confiar. Tá vendo, irmão? O desastre na vida de muitos adolescentes começa lá atrás. E daí, chega na adolescência, e o Neto sabe muito bem disso, que ele é conselheiro, os pais ficam desesperados e querem resolver agora o problema que aconteceu com o filho rebelde. Não, não tem receita de bolo para isso agora, meu irmão. Agora você vai ter que ter paciência, dependência de Deus em oração, muito testemunho diante do teu filho e da tua filha, firme com Cristo o tempo todo, firme na igreja, não desistindo deles, para que Deus possa operar no coração deles, fazendo em um tempo que nós não sabemos qual é, o que você, como pai, talvez não tenha feito em 15 anos na vida do teu filho. Então, naquele momento, é preciso muita paciência, é preciso pedir sabedoria a Deus, para que ele te mantenha nos caminhos dele, para que você não irrite o teu filho, como Paulo fala lá em Filipenses 6, em Colossenses capítulo 3, para que você não irrite o teu filho, para que você não desanime o teu filho, porque agora, na verdade, você está colhendo algo que você, por incrível que pareça, não plantou em termos de santidade na vida do teu filho. Você quer falar alguma coisa, né? Eu vi você mexendo aí. Você quer falar alguma coisa? Não. Alguém escreveu aqui, meu filho ama lavar o carro comigo. Antes eu não deixava, muito legal. Eu pensava que ele iria atrapalhar. Mas hoje nós nos divertimos bastante lavando o carro. Meu querido, você está ganhando o coração do teu filho e está entregando o teu coração a ele, nesse relacionamento, nesta cumplicidade. Continue fazendo isso. E por fim, então, ler a Bíblia, orar com nossos filhos e por eles,
trabalhar, se envolver com tarefas com eles e, por fim, brincar. Veja, irmãos, é preciso se divertir com nossos filhos, como o irmão deu o exemplo do carro agora. Quando nós investimos tempo brincando com nossos filhos, nós passamos a fazer parte do seu mundo. Olha só, muitas vezes, um mundo de fantasia mesmo. Meninas, por exemplo, adoram contar a vida das suas bonecas. A Sara vive querendo contar uma história diferente de uma boneca dela para mim. E os meninos? Os meninos gostam de envolver seus pais entre os super-heróis que derrotam os vilões. Que maravilha o pai ser visto como um herói na vida de um filho. Recentemente, eu ajudei a minha filha a preencher com figurinhas o álbum da Copa Feminina de futebol, não é? Teve um campeonato mundial de futebol. E eu ajudei ela a colar as figurinhas lá. Foi divertido. E ela pôde ver que os seus interesses, os interesses dela, também são os meus interesses. Olha que interessante. E que, embora eu tenha meu mundo de adulto, os interesses do mundo dela também são importantes para mim. Olha só quanta segurança isso gera. Além de gerar empatia. Eu no lugar dela, ela no meu lugar. Veja, aprofunda a cumplicidade, a amizade que deve haver entre um pai e um filho e forja um coração disposto a obedecer e servir o mesmo Deus que o pai serve. O filho se identifica com o pai, meus irmãos, inclusive com a fé do pai. Está vendo como Deus vai trabalhando isso para que na adolescência essa criança tenha mais condições de enfrentar as tentações? Não é que ela não vai se desviar, não é isso, mas ela vai ter mais condições para enfrentar um mundo que conspira contra a palavra de Deus. Quando um pai cristão investe na vida de seu filho, seja lendo a Bíblia, orando com ele, trabalhando com ele, se divertindo com ele, ele está pavimentando a estrada que o conduzirá aos braços de Cristo. E isso requer tempo, meu querido. Tempo de qualidade com nossos filhos. Agora, olha que interessante. Em que momento da vida do filho, em termos etário, em que momento da vida do filho esse investimento no relacionamento para ganhar do coração dele é mais vital? Nós já falamos aqui. É quando os filhos são pequenos. Porque depois que eles crescem, eles tomam cada vez mais suas próprias decisões. Mas quando pequenos, eles caminham debaixo da nossa autoridade e acabam fazendo, mesmo que emburrado, aquilo que pedimos. Quando eles crescem, num certo sentido, eles saem da zona da nossa autoridade e eles migram para a zona da nossa influência, do nosso exemplo, de quem nós somos na vida deles, ou de quem eles aprenderam a admirar e a respeitar ao longo da infância, da pré-adolescência, talvez. Eles saem da zona da nossa autoridade, imposição, que estão formados do caráter. E agora eles entram na zona da nossa influência. Então, veja como é vital, meus queridos, trabalhar o coração da criança e dar o seu coração a ela nos primeiros anos de vida, se você tem oportunidade de fazer isso. A gente pode até dizer que muito do que um filho adolescente depende do que ele foi quando criança no relacionamento com seus pais. Depende totalmente do que ele foi quando criança no relacionamento com seus pais. Se o pai leu a Escritura, orou com ele, o ajudou em suas tarefas diárias, se divertiu com ele, então o coração desse adolescente hoje, ou desse jovem, veja, está muito mais propício a tomar decisões sábias na vida, em momentos de pressão. Decisões que honrem os seus pais e que glorifiquem a Deus. Mas se esse adolescente, se esse jovem, se ele foi ignorado em sua infância, os problemas virão, a pressão virá, as tentações virão, e talvez seja tarde demais, meu querido, para tentar ganhar o seu coração. Porque, na verdade, quando ele era menor, essa criança nunca teve o coração do seu pai nas suas mãos. Ela nunca viu o interesse dos seus pais na vida delas. Elas nunca puderam contar com seus pais. Quem são os pais agora na adolescência? Talvez sejam estranhos. Talvez sejam aqueles estraga-prazeres, quando elas querem se divertir, viver uma vida não aprovada por Deus. E aí entra a droga,
aí entra más companhias, aí entra todo tipo de perdição. A universidade e a sua visão... Pode falar, Neto. Minha avó sempre falava assim para mim que se o pai não bate na criança, é a sociedade que vai bater, ou a polícia, ou os amigos, ou o chefe, só que o pai vai bater com amor. A sociedade não vai bater com amor. É isso mesmo, irmãos. Um pai comprometido com Deus está sempre servindo a Deus na vida dos seus filhos. E quando ele disciplina os seus filhos, ele está sendo instrumento de Deus para que essa criança retorne aos caminhos do Senhor e não se perca depois. Exatamente o que o Neto colocou aí. Irmãos, eu pensei na universidade dos nossos filhos. A universidade e a sua visão secularizada de mundo, quer dizer, sem os valores judaico-cristãos. Ah, meu irmão, a universidade é uma ameaça terrível para adolescentes e jovens cristãos. E como é que a gente pode blindá-los, ainda que minimamente, contra os desvios dela? É o que a gente está vendo aqui até agora, trabalhando desde cedo os seus corações, suas mentes, dando aos nossos filhos armas espirituais para poderem resistir firmes às tentações, à pressão, quando elas vierem. Isso é feito como? É feito lendo, orando, trabalhando e se divertindo com nossos filhos. Eu acho interessante, irmãos, há inúmeros cursos de liderança para preparar adolescentes cristãos para ingressarem na universidade, com o fim de muni-los de armas para resistirem aos ataques de uma cultura secular, de uma cultura sem Deus. Veja, embora isso tenha o seu lugar, seja importante, nunca substituirá o trabalho contínuo de um pai na vida de um filho desde a infância. Se um filho ama, respeita e admira o seu pai, então, quando chegar o momento da prova, ele se lembrará de tudo que lhe for ensinado e ele não desonrará o seu pai, entrando por caminhos escuros na vida. Quando eu penso nisso, meus irmãos, sabe de quem eu lembro? Eu me lembro de José na casa de Potifar. Vocês conhecem a história de José no Egito. A esposa de Potifar pôs os olhos nele, botou os olhos em José e queria se deitar com ele. E após José refletir sobre a sua posição na casa de Potifar, a autoridade máxima que o seu senhor havia dado a ele, na casa de Potifar, José estava somente abaixo do próprio Potifar. Quando a mulher de Potifar põe os olhos nele e quer se deitar com ele, eu acho incrível o que ele diz. Olha o que ele diz. Está lá em Gênesis 39, 9. Para conter aquela tentação, olha o que alimentou o coração de José. Ele diz assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele diz para ela: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que ele está dizendo aqui para essa mulher? Há muita coisa envolvida nisso aqui. Olha só, percebam que ele não poderia se deitar com a esposa do seu patrão, porque ele não suportaria trair a confiança do seu senhor, que tudo deu, e acima dele, trair a confiança do Deus que o havia abençoado grandemente naquele lugar. Da mesma forma, meu querido, um filho na adolescência e na juventude, que foi amado por seu pai, que se relacionou profundamente com seu pai, quando surgir a droga pelo caminho, os relacionamentos não aprovados por Deus, os conflitos pessoais, sabe o que acontecerá? Muito provavelmente, ele se lembrará do seu pai, ele buscará honrá-lo com sábia decisão. E, acima disso, ele se lembrará do Deus de seu pai, que certamente também será o seu próprio Deus. Que coisa maravilhosa isso, meu irmão. A influência de um pai na vida de um filho, ajudando, blindando, lhe dando armas espirituais, emocionais, para lidar com as ameaças. Então, no frigir dos ovos, meu caro, ao final do longo processo de um discipulado honesto e consistente com o filho, lá na fase da juventude, esse filho saberá que o seu pai, é verdade, ele nunca foi tão perfeito assim. Veja, ele muitas vezes se saiu mal na leitura da Bíblia. Ele pediu ao filho
oração em momentos de fraqueza. Ele não soube lidar com determinados trabalhos na vida do filho. Talvez ele não tenha sido tão divertido assim com o filho. O que isso indicará para esse filho? Indicará que acima desse pai imperfeito, há um pai perfeito. Há um Deus perfeito, que ambos confiam para a sua perfeição e salvação. Jesus Cristo, que nos conduz ao nosso Pai perfeito, o nosso Pai celestial. Então, meus amados irmãos, pais ou pais em potencial aqui presentes, tudo o que fazemos para nossos filhos, no final, reverbera, reconduz a confiar não em nós, para que eles confiem não em nós, mas em Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Esse Cristo que manifestamos a eles em nossa caminhada. Esse é o nosso ministério final, meus irmãos, como pais cristãos, na vida dos nossos filhos. E que privilégio ter esse ministério, esse alvo na criação de nossos filhos. Vivermos para conduzi-los a Cristo. Não para que confiem, em última instância, em nós, pais imperfeitos, mas que confiem pela fé em Cristo, nesse Pai celestial. Nós queremos que nossos filhos nos deem seus corações e damos a eles os nossos corações, na verdade, para guiá-los a Cristo, para que eles possam andar na luz de Cristo neste mundo. Como disse Jesus lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, meus queridos irmãos, nosso discipulado com nossos filhos tem por fim mostrar a eles a alegria que temos, nós pais, em pertencermos a Jesus. E isso certamente os influenciará a também entregarem suas vidas a Cristo no tempo certo, no tempo por Deus preparado. Mas tudo começa em casa. Essa entrega, essa profissão verdadeira de subirem lá para confessarem Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso aí começa em casa, na família, no relacionamento diário com nossos filhos. Que Deus nos ajude nessa tarefa difícil, irmãos, para negarmos o nosso eu, amando nossos filhos, assim como Deus nos ama em Cristo. Isso foi o que eu queria passar para vocês nessa aula. Nós vamos encerrar a aula agora fazendo uma oração e depois eu vou abrir aqui o microfone para que a gente possa interagir um pouco, tá bom? Dentro daquilo que os irmãos quiserem interagir. Eu vou pedir para o nosso irmão Neto nos conduzir a Deus em oração, Neto, encerrando essa aula. Depois eu já paro a gravação. Pedido de oração, irmão? Posso fazer? Pode falar? Eu queria pedir oração pelo meu filho Pedro. Vamos ver aqui agora há pouco, eu te mostrei. Ele anda tendo sonhos assim, com furacão, sabe? E acorda meio atordoado durante a noite. Ele está aqui comigo. Ele que está pedindo oração. Pedro, tudo bem, Pedro? Muito bom te conhecer, Pedro. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Deixa eu só desligar o fone aqui, irmão, para ele poder te ouvir. Tá bom. Pedro, estamos aqui orando pela tua vida, viu? E pela intercessão do teu pai, viu? Teu pai se preocupando com a tua vida, com o teu bem-estar e com a tua saúde, viu? Eita paizão esse, hein? Graças a Deus. Netão, você ora para nós, Neto? Vamos lá. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque pudemos ter essa aula. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu pessoas que estudam a palavra e nos trazem ela sistematicamente para que possamos entendê-la melhor. Obrigado, Senhor, porque temos esse tempo separado para isso. Obrigado, Senhor, por tantas e maravilhosas bênçãos. Abençoa-nos, ó Deus, como pais que já são pais e aqueles que ainda serão pais. Abençoa-nos, que sejamos pais consoante a tua vontade, conforme o que o Senhor deseja de nós. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a ganharmos o coração de nossos filhos para entregarmos esses corações a Ti. Amém. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos grandes apontadores de Cristo,
que nossas vidas Amém. apontem para Cristo e que nossos filhos vejam isso e olhem maravilhados para Cristo. Amém. Abençoa, Pai, também o Pedro, filho do nosso irmão Ricardo, e a pedido dele, que o Senhor esteja cuidando dele, que ele está tendo sonhos essa vida, Pai. E dá tranquilidade a ele, dá bom sono e, acima de tudo, tira o medo dele, ó Pai. Amém, Senhor. Afasta, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos hoje e sempre. Abençoa a nossa semana que está só iniciando. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 Eu vou parar aqui a gravação.